Olá, meu querido. Sou a doutora Ana Oliveira, urologista formada com mais de 15 anos de experiência ajudando homens como você a recuperarem sua força, confiança e desempenho íntimo de forma natural. E hoje vamos falar sobre algo que muitos homens sofrem em silêncio, algo que os enche de frustração e vergonha, mas que tem solução. Se você consegue ter uma ereção, mas ela desaparece rapidamente, se dura apenas alguns minutos em vez do que você gostaria, se sente que perde a firmeza justamente quando mais precisa, quero que você saiba algo muito importante. Não é falta de desejo e definitivamente não significa que você é impotente. Vejo isso todos os dias no meu consultório. Homens com desejo sexual intacto, homens que querem estar com suas parceiras, que sentem atração, que têm todo o desejo do mundo, mas que ficam absolutamente frustrados porque não conseguem manter uma ereção por tempo suficiente. E sabe o que eles me dizem? Eles me dizem com a voz embargada: Doutor, eu quero, desejo minha esposa, mas meu corpo não responde. Ele se levanta, mas cai de novo rapidamente. E eu me sinto tão envergonhado. E, meu caro, quero que você entenda algo fundamental. Não se rotule como impotente. Essa palavra é dura, é definitiva, e não descreve o que realmente está acontecendo. O problema que você tem é funcional. E funcional significa que pode ser melhorado, pode ser revertido. Não é um problema de idade, não é que envelhecer seja assim mesmo. É um problema de sinais dentro do seu corpo, sinais que estão se misturando, sistemas que não estão funcionando juntos como deveriam. E quando você entender o que está acontecendo, quando souber o que ajustar, tudo pode mudar. Mas primeiro, precisamos falar sobre algo que quase ninguém menciona, algo que está piorando tudo sem que você perceba. Estou falando de vergonha silenciosa, bagagem emocional, medo do fracasso. Há alguns meses, um senhor de 60 anos, Dom Arturo, um homem bom e trabalhador, casado há 35 anos, veio ao meu consultório e confessou algo que partiu meu coração. Ele me disse: Doutor, nos últimos 6 meses tenho evitado qualquer situação íntima com minha esposa porque tenho medo. Medo de que aconteça de novo, de que funcione no começo e depois falhe, e de vê-la decepcionada e se sentir menos homem. 6 meses evitando intimidade, 6 meses de distanciamento emocional da mulher que ama. Tudo por medo, vergonha, ansiedade antecipatória. E essa ansiedade, essa pressão que você coloca sobre si mesmo, esse medo constante de falhar, ativa exatamente o sistema que impede a ereção. É como pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O carro não se move e você fica cada vez mais frustrado. A ansiedade é uma das maiores inimigas de uma ereção duradoura. Porque quando você está ansioso, quando está preocupado, pensando: será que vai funcionar? Será que vai durar? Seu sistema nervoso entra em modo de alerta, modo de defesa, e nesse modo, as ereções não duram, não podem. Agora, deixe-me reformular completamente a sua maneira de pensar sobre isso, porque muitos homens têm uma ideia errada do que é uma ereção. Uma ereção não tem a ver com força, apertar, empurrar ou esforço muscular. Uma ereção tem a ver com fluxo, fluxo sanguíneo, sangue entrando e sendo mantido. É simples assim. Pense nisso como os canos da sua casa. A água entra, enche a caixa d'água e permanece lá devido à pressão. Mas se houver um vazamento, se a pressão cair, a água vaza, a caixa d'água esvazia. E é exatamente isso que acontece quando você perde a ereção rapidamente. O sangue entra, preenche o espaço, mas a pressão não é mantida. Algo está permitindo que ele escape. Algo está diminuindo a pressão necessária. E forçar a ereção, contrair os músculos, tentar mantê-la apenas com força de vontade, piora o fluxo sanguíneo, porque ao contrair, você fecha os vasos sanguíneos, reduz o fluxo e perde a ereção ainda mais rápido. Agora, deixe-me explicar o que acontece dentro do seu corpo depois dos 50 anos. Por que isso aparece nessa fase específica da vida? E por que não é uma condição permanente? Existem 3 mudanças naturais que ocorrem com o envelhecimento masculino. 3 coisas afetam diretamente sua capacidade de manter uma ereção. Primeiro, uma diminuição do óxido nítrico. Já falei sobre essa molécula antes. É ela que relaxa os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua e permaneça neles. Depois dos 50 anos,
você produz menos óxido nítrico, e menos óxido nítrico significa que é mais difícil manter esses vasos abertos, manter a pressão e manter a ereção. Segundo, mudanças na testosterona funcional. Não apenas os níveis totais de testosterona diminuem, mas a forma como seu corpo a utiliza também muda. E a testosterona desempenha um papel significativo na qualidade e duração das ereções. E terceiro, uma perda da elasticidade vascular. Seus vasos sanguíneos se tornam menos flexíveis, menos capazes de se dilatar completamente. É como uma mangueira velha que não estica mais direito. A água ainda flui, mas com menos pressão, menos força. Mas preste atenção, essas mudanças não são uma sentença de morte. Elas não significam que você precisa se conformar. Significam que seu corpo precisa de mais apoio, mais cuidado, mais nutrientes e hábitos adequados. E agora vamos à ciência simples, sem palavras complicadas, sem jargões técnicos confusos. Vamos entender exatamente o que seu corpo precisa para manter uma ereção duradoura. O óxido nítrico é o verdadeiro protagonista aqui. Não a testosterona, não a força de vontade, o óxido nítrico. Essa molécula é o sinal químico que diz aos seus vasos sanguíneos: relaxem, dilatem, deixem o sangue entrar. E uma vez que o sangue entra, o óxido nítrico ajuda a manter esses vasos relaxados para que o sangue permaneça. Sem óxido nítrico suficiente, o sangue entra, mas não permanece. Os vasos se contraem muito rapidamente, a pressão cai e você perde a ereção. E aqui está o problema. Muitos homens produzem menos óxido nítrico sem perceber, devido a seus hábitos, alimentação e estilo de vida, destruindo-o sem se darem conta. Existem hábitos diários que destroem o óxido nítrico, que o esgotam e impedem o corpo de produzi-lo adequadamente. Fumar é o pior. O tabaco destrói diretamente a capacidade das células de produzir óxido nítrico. Se você fuma e quer ereções duradouras, precisa escolher. Não dá para ter os dois. O excesso de açúcar também destrói o óxido nítrico, pois o nível elevado de açúcar no sangue danifica o revestimento dos vasos sanguíneos, e é nesse revestimento que o óxido nítrico é produzido. Se estiver danificado, a produção diminui. E o estresse crônico, com seus níveis constantemente elevados de cortisol, também bloqueia a produção de óxido nítrico. Mas não se trata apenas de óxido nítrico. Você também precisa entender como seu sistema nervoso funciona, pois é aí que muitos homens se sabotam sem saber. Seu sistema nervoso tem dois modos principais, o modo de alarme e o modo de prazer, o modo simpático e o modo parasimpático. O modo de alarme serve para a sobrevivência, para lutar ou fugir, para estar alerta ao perigo. Nesse modo, seu coração bate rápido, seus músculos se tensionam e o sangue corre para as pernas e braços em preparação para correr ou lutar. O modo de prazer serve para relaxar, digerir, reproduzir e descansar. Nesse modo, seu corpo consegue ter ereções, mantê-las e desfrutar delas. E aqui está o problema. Uma ereção precisa que você esteja no modo de prazer, precisa de calma, precisa de relaxamento, não de alerta. É como tentar dirigir um carro com o freio de estacionamento puxado. Você pode pisar no acelerador o quanto quiser, mas o carro não se move bem, está travado, está impedido de avançar. E quando você está ansioso, quando está pensando demais, quando está preocupado se vai conseguir ter um bom desempenho ou não, você ativa o modo de alarme, puxa o freio de estacionamento e a ereção desaparece. É por isso que alguns homens me dizem: doutor, só consigo ter ereções quando acordo, apenas de manhã, mas quando tento ter intimidade com minha parceira, a ereção desaparece rapidamente. E eu explico a eles que, ao acordar, você está relaxado, sua mente não está agitada, não há ansiedade, você está no modo parasimpático e seu corpo está funcionando perfeitamente. Mas quando você tenta ter intimidade com sua parceira, começa a pensar, a se preocupar, a monitorar. Está funcionando? Está firme? Vai durar? E essa ansiedade ativa o sistema nervoso simpático e você perde a ereção. E há outro fator que quase ninguém considera, outro inimigo silencioso que sabota suas ereções: inflamação silenciosa, inflamação crônica de baixo grau e sangue espesso. Inflamação significa pior circulação.
Significa que seus vasos sanguíneos estão irritados, rígidos, menos capazes de se dilatar completamente, e isso reduz o fluxo, reduz a pressão, reduz a duração da ereção. E o que causa essa inflamação? Em nossa dieta latina, muitos fatores contribuem para a inflamação, além da desidratação. Excesso de açúcar, excesso de farinha refinada, consumo frequente de álcool e frituras. Mesmo uma desidratação leve afeta diretamente a rigidez da ereção, pois, quando se está desidratado, o sangue fica mais espesso, mais difícil de circular e a pressão no pênis diminui. É como tentar bombear água de mel. É mais difícil, exige mais pressão e o fluxo é menor. Mas há esperança. Aqui está um sinal muito importante que você precisa entender. Se você ainda tem ereções matinais, mesmo que ocasionalmente, isso é um excelente sinal. Significa que seu organismo ainda está funcionando. Significa que o problema não é estrutural, mas sim funcional e reversível. Isso porque, durante o sono, o corpo produz mais óxido nítrico, há menos estresse, menos cortisol, você está completamente relaxado, e seu corpo demonstra que ainda pode funcionar perfeitamente quando as condições são adequadas. E se essas ereções matinais ainda acontecem, mesmo que sejam leves, há muito que podemos fazer, há muito que podemos melhorar. Agora que você entende o que está acontecendo no seu corpo, agora que você sabe que tem a ver com fluxo sanguíneo, óxido nítrico, sistema nervoso e inflamação, deixe-me mostrar o que podemos fazer para mudar isso. Mas primeiro, existem alguns erros muito sérios, erros que vejo todos os dias, erros que estão roubando sua resistência sem que você perceba. E o primeiro é tão comum, tão disseminado, que quase todos os homens o cometem pensando que estão ajudando. Então, preste atenção, porque o que vem a seguir pode ser a diferença entre segundos de ereção e a confiança de saber que você pode durar o tempo que precisar. Vamos falar sobre os erros mais comuns que estão destruindo sua capacidade de manter ereções duradouras. Erros que parecem lógicos, que parecem sensatos, mas que estão piorando tudo. O primeiro erro, e este é muito sério, é tentar se forçar a durar mais tempo. Muitos homens me dizem: doutor, eu aperto, eu seguro, eu me tensiono para que não desça. E isso é exatamente o oposto do que você deveria estar fazendo. Quando você força, quando contrai os músculos, quando se tensiona, você está interrompendo o fluxo sanguíneo, fechando os vasos, reduzindo a pressão necessária para manter uma ereção. É como apertar uma mangueira enquanto tenta encher um tanque. A água não consegue entrar direito e o tanque não enche, ou enche apenas até a metade e esvazia rapidamente. Já tive pacientes que pioraram completamente por tensionarem os músculos, que desenvolveram dor, que acabaram com menos capacidade de manter uma ereção do que antes. Um deles, o Sr. Mário, de 62 anos, chegou depois de meses tentando manter uma ereção contraindo todo o corpo. Ele contraía o abdômen, as pernas, até mesmo a mandíbula e me disse: doutor, agora eu nem consigo ter uma ereção. Antes não durava muito, agora simplesmente não funciona. Tivemos que desfazer meses de maus hábitos. Tivemos que ensiná-lo a relaxar, a se entregar, a confiar no próprio corpo em vez de forçá-lo. E a correção é simples, mas poderosa. Durante a relação sexual, relaxe a mandíbula, relaxe o abdômen, respire profunda e lentamente. Libere a tensão em vez de aumentá-la. Eu sei que parece contraditório, eu sei o que você está pensando, mas se eu relaxar, vai descer mais rápido, mas não vai. A tensão é o que faz o pênis descer. O relaxamento é o que permite que o fluxo continue. Relaxe a mandíbula principalmente. Há uma conexão direta entre a tensão na mandíbula e a tensão na pelvis. Quando você libera uma, libera a outra, e quando você libera a pelvis, o fluxo melhora e a ereção se mantém. E esse erro anda de mãos dadas com o próximo, porque muitos homens não só chegam tensos, como também desidratados. O segundo erro é chegar desidratado aos momentos íntimos. Sem água suficiente no corpo, a pressão sanguínea fica baixa. O sangue fica mais espesso, mais difícil de bombear, e a ereção simplesmente não consegue se manter com a firmeza necessária. Pense assim: sua ereção depende da pressão hidráulica, de haver fluido suficiente no sistema para criar essa pressão. Se você está desidratado, se o seu volume sanguíneo está baixo,
a pressão cai e a ereção diminui. E a maioria dos homens com mais de 50 anos sofre de desidratação crônica. Eles não bebem água suficiente durante o dia e esperam que seus corpos funcionem perfeitamente à noite. Sangue mais espesso significa ereção mais curta. É simples assim. A solução é muito simples. Água com limão ou uma pitada de bicarbonato de sódio 60 minutos antes da relação sexual. Não 5 minutos antes, 60 minutos antes. Isso dá ao seu corpo tempo para absorver a água, aumentar o volume sanguíneo, melhorar o fluxo sanguíneo e, quando chegar a hora, sua circulação estará ideal. Não beba litros de uma vez. Isso só fará você correr para o banheiro constantemente. Tome um copo grande, de 300 ou 400 ml, com um suco de meio limão ou uma pitada bem pequena de bicarbonato de sódio. O limão ajuda na alcalinidade, o bicarbonato também, e ambos melhoram o fluxo sanguíneo naturalmente. E a outra coisa que quase todo mundo faz pouco antes, algo que destrói completamente a capacidade de manter uma ereção. O terceiro erro é consumir álcool ou refeições pesadas antes da intimidade. Ah, meu caro, quantas vezes já ouvi isso? Doutor, tivemos um jantar agradável, alguns copos de vinho e depois tentamos ficar juntos, mas não deu certo. E claro que não deu certo, porque você pediu ao seu corpo para fazer duas coisas que competem entre si. O álcool relaxa você no início, diminui suas inibições e aumenta sua autoconfiança, mas também reduz o óxido nítrico, desidrata e diminui o fluxo sanguíneo em todo o corpo, inclusive onde você mais precisa. Um copo pode até ajudar a relaxar, mas 2, 3, 4 copos garantem que você não conseguirá manter uma ereção, ou, se conseguir, será fraca e de curta duração. Refeições pesadas também são prejudiciais. Quando você janta em um restaurante grande e pesado, rico em gorduras e carboidratos, seu corpo envia todo o sangue para o estômago. Todo ele, porque precisa ser digerido. E se todo o sangue está no estômago digerindo, não há sangue suficiente disponível para uma ereção. É simples assim. Seu corpo prioriza a digestão em detrimento da reprodução. A digestão compete diretamente com a ereção. Você não consegue ter uma ereção bem-sucedida ao mesmo tempo. A solução? Jantares leves se houver intenção de intimidade. Jantares simples com alguma proteína magra, vegetais, nada pesado, nada frito, nada que exija horas de digestão. E se for beber álcool, que seja apenas uma dose e acompanhada de comida. Nunca com o estômago vazio e nunca imediatamente antes. Agora vamos aos truques que realmente funcionam, as coisas naturais, simples e baratas que você pode fazer para melhorar sua capacidade de manter ereções mais duradouras. Primeiro, o gengibre. Já falei sobre o gengibre para a circulação, mas aqui ele tem um papel específico. O gengibre aumenta o fluxo sanguíneo periférico, melhorando a circulação nas extremidades, incluindo os genitais. O gengibre também contém compostos que ajudam a produzir óxido nítrico. Como usá-lo? Muito simples, uma infusão suave de gengibre 1 ou 2 horas antes. Pegue um pedaço do tamanho do seu polegar, rale ou fatie. Ferva em uma xícara de água por 5 minutos, deixe em infusão e beba morno. Não faz milagres imediatos, mas ajuda, melhorando o fluxo sanguíneo e com o tempo e o uso regular faz uma diferença notável. O cravo da Índia é outro poderoso aliado. Ele contém eugenol, um composto que estimula a produção de óxido nítrico. E você sabe que o óxido nítrico é fundamental para manter a ereção. Adicione 2 ou 3 cravos à sua infusão ou moa uma pitada e adicione ao seu café da manhã. Mas não precisa ser todo dia. 3 ou 4 vezes por semana é o suficiente. E sementes de abóbora. Novamente, sementes de abóbora, porque são muito ricas em zinco. O zinco é essencial para a produção de testosterona e para a saúde em geral, incluindo a saúde da próstata e a qualidade das ereções. Um punhado por dia, como lanche, ou misturado com iogurte ou torrada sem sal, todos os dias. Mas nenhum desses truques funciona sem uma rotina, sem hábitos diários que deem suporte ao seu corpo. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles procuram soluções rápidas, procuram um remédio mágico que vão tomar uma vez e pronto. Mas o corpo não funciona assim. A rotina diária é o que faz a diferença.
Não os esforços heróicos de um único dia, nem pílulas de emergência, mas a rotina consistente dia após dia. Deixe-me compartilhar minha rotina para ereções duradouras. A rotina que uso com meus pacientes, a que funciona. Primeiro, hidratação constante ao longo do dia. De 6 a 8 copos de água distribuídos da manhã à noite, não todos de uma vez, mas sim ao longo do dia. E pare de ingerir líquidos 2 horas antes de dormir. Segundo, respiração consciente. 5 minutos por dia de respiração profunda. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Expire pela boca. Segure por 6 segundos. Repita por 5 minutos. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de prazer, o modo necessário para as ereções. E se você fizer isso todos os dias, seu corpo se acostuma a estar nesse estado relaxado. Terceiro, uma dieta anti-inflamatória. Você não precisa de dietas complicadas. Você precisa reduzir o consumo de açúcares refinados, reduzir a farinha branca, aumentar o consumo de vegetais e aumentar o consumo de gorduras boas, como abacate, azeite de oliva e nozes. E quarto, movimento diário. Caminhe por 30 minutos, faça alongamentos leves, yoga se preferir. Qualquer coisa que melhore a circulação sem causar estresse. A consistência é fundamental, sempre, todos os dias, sem desculpas, sem pular nenhum dia. Tenho visto pacientes melhorarem em 2 a 4 semanas com essa rotina. Pacientes que sofriam com ereções que duravam apenas segundos a anos começaram a mantê-las pelo tempo necessário. E agora, o mais importante. O que preciso que você entenda sobre os resultados que pode esperar e quando, porque muitos homens ficam frustrados, tentam algo por 3 dias, não veem resultados mágicos e desistem, dizendo que não funciona. Mas o seu corpo leva tempo, leva semanas de nutrição adequada, semanas de hidratação adequada, semanas de hábitos adequados para reparar anos de danos. Na primeira semana, você notará uma melhora na rigidez. Você perceberá que quando tiver uma ereção, ela estará mais firme, mais sólida, mesmo que ainda não dure muito tempo. Na segunda semana, você notará que dura um pouco mais, ainda não horas, mas não são mais apenas segundos, são minutos, e isso já é um grande progresso. Na terceira ou quarta semana é quando você começa a ver a verdadeira diferença. É quando você começa a ter ereções que duram o suficiente, que te dão confiança, que te permitem aproveitar sem ansiedade. E essas são expectativas realistas. Não vou mentir para você e dizer que em 2 dias você terá ereções de 2 horas. Isso não é realista e também não é necessário. O que você precisa é de duração suficiente para aproveitar, para se conectar com sua parceira, para se sentir capaz. E isso leva semanas, não dias. E algo muito importante, não se compare com você mesma aos 30 anos. Essa comparação só te machuca, só te frustra. Seu corpo é diferente agora. E tudo bem. Diferente não significa pior. Significa que você precisa cuidar do que é diferente. Você precisa dar mais apoio, mais atenção. Mas ele pode funcionar perfeitamente bem. Pode te dar satisfação. Pode te dar confiança. Você só precisa tratá-lo com o respeito que ele merece. E quero que você se lembre disso, meu caro. Seu corpo ainda responde aos 50, 60, 70 anos. Seu corpo ainda pode ter ereções duradouras, ainda pode lhe dar prazer, ainda pode lhe proporcionar intimidade com sua parceira. Já vi homens de 70 anos recuperarem a confiança. Homens que pensavam que essa parte de suas vidas havia acabado e descobriram que não. Eles só precisavam entender como seus corpos funcionam, do que precisam e dar a si mesmos isso. Ereções não são mágica, não são sorte. São biologia, circulação, hormônios e sistema nervoso. E quando você cuida de tudo isso adequadamente, o corpo responde. Mas lembre-se, isso não substitui uma consulta médica. Se você tem problemas sérios de ereção, se não consegue ter uma ereção de jeito nenhum, se sente dor, se apresenta outros sintomas, por favor, consulte um urologista. Pode haver problemas que precisam ser tratados. Ajuda profissional está disponível, mas se o seu problema é manter uma ereção, se você consegue, mas ela desaparece rapidamente, então o que compartilhei com você hoje pode mudar a sua vida. Comece amanhã. Comece com hidratação, com respiração, com relaxamento em vez de forçar, com uma alimentação saudável.
E se você realmente vai fazer isso, se você realmente vai agir e não apenas assistir a este vídeo e esquecer, deixe um comentário abaixo. Escreva: "Vou tentar hoje". Quero saber que você está comprometido, que entendeu, que vai cuidar de si mesmo, que vai dar ao seu corpo o que ele precisa. E se este vídeo te ajudou, se você aprendeu algo valioso, se sentiu que alguém finalmente está te dizendo a verdade sem te vender pílulas mágicas, inscreva-se no canal, compartilhe com aquele amigo que você sabe que também precisa, com seu irmão, com seu camarada que está sofrendo com o mesmo problema em silêncio. Aqui compartilhamos informações reais, conselhos que funcionam, de médico para paciente, com respeito, com cuidado e com resultados comprovados. Cuide-se bem, minha querida. Sua privacidade importa, sua confiança importa, e você merece se sentir capaz e forte.